Então, eu gostaria de dar bom dia para vocês. Vamos iniciar, então, hoje, dia 4 de novembro, mais um conteúdo relacionado à nova República do Brasil. Hoje, nós iremos trabalhar a página 26 em diante, ok? Vamos entender um pouco do processo, das características do governo de Fernando Henrique Cardoso, né? E o Brasil do século XXI, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. E depois nós iremos trabalhar a sociedade brasileira atualmente. Então, na apostila de vocês, na página 26, nós temos como características que a apostila vem trazendo como um referencial, uma abordagem histórica, né? Fernando Henrique Cardoso, então, ele, em 1995, ele vai assumir a presidência do Brasil, ele vai anunciar, então, uma série de medidas, né, que necessárias para equilibrar a economia, né? Dentre essas medidas estavam a reforma tributária, a reforma da Previdência, né? E a quebra dos monopólios estatais, que vai dar início, então, à iniciativa privada no nosso Brasil. Era o chamado, nesse momento, a chegada do neoliberalismo no Brasil. Então, o governo de FHC, que nós abreviamos, tá? Fernando Henrique Cardoso, como FHC. Houve, então, o quê? Uma aceleração nesses processos de privatizações, né? De várias empresas estatais. Então, nós temos aí o fim dos monopólios em diversos setores da economia, né? Na indústria petrolífera, no setor da telefonia. Vai levar, então, o fato de privatizar essas empresas estatais, tá, vai levar então a uma série de partidos, uma série de partidos políticos a se opor ao governo, a reagir contra a venda, né, dessas empresas estatais. Então a oposição se tornou muito forte, foi uma reação muito grande que ia de encontro, né, aos interesses da política neoliberal dos Estados Unidos. Então, nós temos ali também, como característica do governo de FHC, o Plano Real, que, né, passou por momentos de crises, né, e um dos problemas, então, residiu na equiparação do real ao dólar. Então, essa medida vai fazer com que encareça os produtos, né, fabricados aqui no Brasil, e isso vai levar ao aumento de produtos importados. Então, essa situação vai ser negativa para a nossa economia, vai ocorrer a falência de várias empresas nacionais, altos índices de desemprego, diminuição da exportação, aumento do déficit da balança de exportações brasileiras, né? Enfim, então, o déficit da balança comercial, ela vai levar a outros problemas, né? Que vai ser a manutenção das altas taxas de juros, né? E a política governamental de FHC tinha como objetivo atrair, né, investidores internacionais que injetassem dólar na nossa economia, que viessem investir no nosso país, mas as altas taxas do lucro encareciam, né, a venda desses produtos no nosso país, o que vai diminuir o consumo também, né, e vai gerar a falência de várias empresas e também demissões. Então, para piorar mais ainda a situação, né, a política de cortes nos gastos políticos vai ocasionar o quê? Vai ocasionar um baixo investimento por parte, né, do governo em setores essenciais da economia. Outra característica que traz para nós analisarmos aqui é que em 2001 ocorreu uma crise de abastecimento da energia elétrica, o que vai fazer com que várias empresas e consumidores, né, há um racionamento, ocorre então sérios apagões no nosso país. E a implantação do Plano Real, então, ela começou a diminuir a inflação e estabilizar a economia pouco tempo depois, né? E, porém, provocou no país uma recessão econômica.
O que é isso? Gerou, então, altos índices de desemprego, empobrecimento da população, né? Com isso, aumenta-se a violência. Com o aumento da violência, nós temos aí o aprofundamento de séries de crises sociais, né? E também crises sociais, econômicas, enfim, geradas, então, por todo esse processo aí. Então, essa situação, ela vai contribuir também para diminuir a popularidade do presidente, né? Que não conseguiu se reeleger um sucessor. Então, Fernando Henrique Cardoso, ele tem ele é presidente do Brasil por 2 mandatos consecutivos, mas ele não consegue eleger um sucessor, que foi José Serra. Então, nesse cenário político, surge, então, a figura que já existia, né, que já concorreu a outros mandatos presidenciais, que foi Luiz Inácio Lula da Silva, e vai surgir aí como candidato que disputou outras eleições, mas se apresentou como oposição de Fernando Henrique Cardoso e se despencou, então, como favorito, né, nas eleições de 2002. E na sua campanha ele se esforçou, então, para desvincular da imagem radical, né, de militante de esquerda, associado a ele, no qual assustava a população, então, principalmente a classe média. E, nesse sentido, ele mostrou acertado e foi eleito, então, presidente do Brasil. Na página 27, nós temos ali uma tabela da inflação do Brasil, como eu falei para vocês, o aumento da inflação, tá? E na página 28, nós temos ali o governo, então, de Luiz Inácio Lula da Silva. Até aqui, alguma pergunta, pessoal, sobre o governo de FHC, de Fernando Henrique Cardoso? Alguma contribuição para a aula? Algum fato que vocês gostariam de comentar? Vocês conseguiram entender o que eu falei para vocês? Sim, prof. Sim? Só o Breno entendeu? Ellen, beleza? Gabriele, beleza? Mais alguém? Vou fazer a chamada, tá? Laísa. Oi, Laísa. Laísa. Gabriele. Aqui. Ellen. Oi. Breno. Presente. Ana. Presente. Ingrid. Aqui. Isso. Gente, alguma pergunta em relação ao conteúdo que eu acabei de explicar para vocês? Tem um grilo aqui? Ninguém? Ninguém tem nada para perguntar, gente? Não. Não, você explicou bem. Mas ninguém vai falar nada, vai perguntar. Então, posso seguir em frente, então? Continue. Então, tá bom. Vou continuar, então. Vamos lá, então? Página 28, peguem lá. Brasil do século XXI. Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós temos ali, né, logo que Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência, segundo o conteúdo da apostila de vocês, vai passar, então, por alguns momentos de tensão, né? Por quê? Porque existia muito medo, né, que um presidente de esquerda assumisse o Brasil, né, e gerando, né, uma nova crise econômica para o Brasil. Então, no entanto, isso não ocorreu.
que vai acontecer? Lula demonstrou interesse em promover grandes mudanças na política econômica herdada pelo seu antecessor, ou seja, herdada por FHC. Então, mantendo nesses índices altos aí de inflação, tentou o quê? Controlar a inflação. A principal mudança, então, do governo de Lula foi o quê? Em relação em relação ao governo de FHC, foi a atenção dispensada à redistribuição de renda entre a população, com vistas a diminuir o quê? A desigualdade social no país. Então, nesse sentido, então, vai ser destacado alguns programas sociais, como quais? Como a Bolsa Família e o programa Universidade para Todos, o ProUni. Então, primeiro vai se destinar o quê? A redistribuição, né, direta de renda, com a concessão de valores mensais a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Então, em contrapartida, eles comprometem em manter as crianças com a vacinação em dia e frequentando a escola, ou seja, só podia receber o Bolsa Família quem estivesse vacinado com a vacina em dia e indo para a escola, né, com a frequência em dia. E o ProUni é o quê, gente? É a concessão de bolsas de estudos aos alunos, né, de escolas públicas em universidades particulares. Está na página 29, o conteúdo que eu estou trabalhando com vocês, tá? Para vocês acompanharem. Então, o que ocorreu durante o governo de Lula? A manutenção da estabilidade política, aliada a programas sociais, fez com que o presidente conquistasse ampla aprovação no seu governo, sobretudo no seu primeiro mandato. Então, em 2005, vai surgir denúncias de corrupção, né, no governo, e elas afirmam que membros de sua base e aliadas ofereciam pagamento de valores mensais a políticos de oposição, para que votassem favoravelmente nos projetos governamentais. Os envolvidos nesse esquema de corrupção ficou conhecido como mensalão, tá? Que foram investigados e vários deles condenados pelo Supremo Tribunal Federal em 2012. Essas denúncias, então, não prejudicaram os planos de reeleição do presidente, que assumiu o segundo mandato em 2007. Então, ele volta, então, né? Então, nesse mesmo ano, Lula criou o quê? O programa, o PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, e o objetivo dele era acelerar o desenvolvimento da economia, aumentando o quê? A destinação dos recursos públicos para as áreas de infraestrutura de crédito e financiamento, de regulamentação da legislação ambiental e revisão dos impostos. Então, esse programa ele foi reeditado em 2010 e foi lançado também o PAC 2. E nas eleições presidenciais de 2010, Lula apoiou a candidata Dilma Rousseff, que havia ocupado os cargos de ministra de Minas e Energia, e também foi chefe da Casa Civil durante o governo, para o cargo de presidente. A disputa ela foi polarizada, tá, entre esquerda e direita, no qual quem concorreu com ela foi José Serra. Dilma ganhou as eleições no segundo turno, com pouco mais de 55% dos votos, e se tornou a primeira mulher a ocupar o cargo de presidente. Nesse primeiro mandato, então, ela deu continuidade aos projetos sociais, como o Fome Zero, né, que foi temporariamente, retirou o Brasil do mapa da fome, né, e nas eleições de 2014, Dilma também venceu, com obtenção de 51,64% dos votos válidos. Uma pequena diferença entre os votos, então, né, de Aécio Neves, que obteve 48,36% dos votos. E apontava, então, a divisão política no país. E em 2015, destacaram-se um aprofundamento da crise econômica e o aumento do desemprego, e as investigações de casos de corrupções em todas as esferas do poder, tá? Então, na página 30, nós temos a continuidade ali, ó, para tomar posse no segundo mandato, a presidente anunciou medidas econômicas que iam de forma contrária ao que havia prometido durante a campanha para a reeleição. Tais medidas se aproximavam do programa apresentado por Aécio Neves em sua campanha eleitoral. Foram anunciadas mudanças no seguro-desemprego, nas pensões por morte e no abono salarial. Essas mudanças no projeto econômico fizeram com que o governo perdesse apoiadores e dessem voz à oposição, que questionava a legitimidade do seu mandato.
O segundo mandato de Dilma Rousseff durou 1 ano e meio e foi marcado pelo desemprego, pelo aprofundamento da crise econômica e pelas denúncias de corrupção e pelas dificuldades impostas pelo Congresso Nacional na discussão e na aprovação de medidas propostas pelo governo. Então, diante desse quadro, cresceu então o movimento pelo impeachment, e o motivo alegado para a abertura do processo foram as denominações pedaladas fiscais, né? Na página 31, nós temos ali um textinho que mostra para a gente, né, que serviu de base para o processo recurso das chamadas pedaladas fiscais, o termo usado pelos técnicos da área econômica para indicar a postergação pela União de um pagamento de um mês para o outro, ou de um ano para o outro. O expediente das pedaladas fiscais engorda o caixa do Tesouro e permite inflar artificialmente o superávit primário, de modo a criar ficção de um resultado obtido pelo governo. Melhorou, e esse fora o procedimento já utilizado por gestões anteriores do governo federal. Já a metáfora se aplica perfeitamente ao caso. Afinal, se um ciclista parar de pedalar, a bicicleta tomba. Então, a Câmara dos Deputados aceitou o pedido de afastamento da presidente, né, em 16 de abril de 2016, e o Senado confirmou a decisão em 31 de agosto do mesmo ano. Tá? E daí a população ficou dividida entre o fora Dilma, né, e o não vai ter golpe. Então, existiu essa divisão, mas ela se polarizou, né, com as dificuldades do governo de Michel Temer, que vai conter a crise financeira e vai levar adiante as reformas necessárias para sanar esse déficit fiscal. Então, durante o governo, Temer vai aprovar a reforma trabalhista. Essa vai ampliar a possibilidade do quê? Da terceirização de diversas atividades, né? Estabeleceu como opcional o que? A contribuição sindical, estipulou o fracionamento do período de férias entre duas medidas, né, que vai causar uma grande preocupação por parte dos trabalhadores. E daí Michel Temer conseguiu levar adiante a proposta de reforma previdenciária. Com baixíssimo índice de aprovação, né, Temer não realizou grande parte das promessas feitas em seu discurso de posse. E, por fim, nas eleições de 2018 foram marcadas pela polarização entre a esquerda e a direita, em um país convulsionado pela violência e pelo ódio. Chegaram ao segundo turno, ocorrido em 7 de outubro, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, e Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal. Bolsonaro venceu de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, com 55,13% dos votos. Esse conteúdo está na página 32, para quem quiser fazer a revisão, tá? Na página 33, nós temos as características da nossa sociedade, que, conforme o fim da ditadura militar, o que aconteceu? Ocorreu, então, um intenso, a elaboração da nossa Constituição, a Constituição de 1988, que prevê o quê? A liberdade para o debate, né, dos temas ligados à nossa liberdade de expressão, à nossa organização, aos problemas da sociedade brasileira, né, e as questões ligadas à desigualdade socioeconômica e à desigualdade e concentração de renda por uma pequena parte da população brasileira, né. A respeito da concentração de renda no Brasil, nós temos um gráfico, tá? Vocês podem estar analisando ali, na página 33. Na página 34, nós temos muito interessante esse textinho ali que aborda que os sociólogos, economistas, né, apontam que é necessário que a diminuição da concentração de renda, né, por parte, e isso só é possível a partir da educação. Então, nós precisamos investir na educação para que exista, né, um maior acesso à educação, porque é a partir da educação que o nosso país vai crescer e vai evoluir. Então, esse texto aqui, eu vou ler para vocês, acho que é muito interessante. Ao longo dos anos, identificam-se avanços graduais nos números da educação no país, contudo, observa-se a manutenção das desigualdades, que tem historicamente limitado o acesso à progressão e às oportunidades, principalmente da população negra, de nordestinos e da população rural na educação. Como demonstrou a edição do Retrato das Desigualdades,
em grande parte dos indicadores educacionais. As mulheres se sobressaem aos homens. No entanto, o tema do gênero não está resolvido nesta área, sobretudo porque muitos são os desafios marcados pelo sexismo, enfrentado pelas mulheres nos bancos escolares, na carreira acadêmica, com atenção especial às mulheres negras, que estão em desvantagem em relação às mulheres brancas, e aos homens brancos em todos os indicadores. Gente, esse texto aí mostra para a gente o grande desafio, né, do nosso século, que é acabar com as desigualdades não só sociais, mas as desigualdades de gênero, né, entre homens e mulheres, e também as desigualdades raciais, né, entre brancos e negros. Muito interessante essa abordagem que o texto da página 34 traz para nós, porque mostra um gráfico bem interessante ali do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que mostra a desigualdade de gênero e raça na sociedade brasileira. Outras questões em relação à luta pela igualdade de condições da população brasileira, afrodescendente, cresceu bastante, né, e promoveu uma organização de diversas associações com o objetivo do quê? De lutar pelo fim do racismo, né, e também pelas consequências do racismo na nossa sociedade. Né? Nós temos aí o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, né, criado em 1978, que visa, então, estar fazendo essa discussão, né, sobre a organização da sociedade. E foi durante essa nova república aí que surgiu, né, a imprensa negra, que são periódicos, como revistas, jornais, né, ampliou a atuação na luta contra o racismo. Hoje nós temos nas mídias sociais, né, em páginas da internet que também buscam estar lutando contra o racismo, né, enfim. Esses movimentos, então, eles lutaram para que o dia 13 de maio seja a data, né, comemorativa à abolição da escravatura, fosse instituído como Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, bem como o Dia Nacional da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. Contudo, apesar de ambas as datas serem comemoradas, apenas a segunda foi instituída por lei. E também não foi instituída por todos os lugares do Brasil, tá? Muitos lugares não é considerado, então, existe o Dia da Consciência Negra, mas não é feriado, só em alguns locais é feriado. Então, no início do século XXI, essas organizações, então, elas que lutam por igualdade de condições, né, entre brancos e negros, elas vão se especializar e vão lutar por outros setores também, como a educação, como o direito à saúde, as questões de gênero, né, questões com pautas feministas, com pautas ligadas a questões não só sociais, de gênero, mas também de condições físicas, pelo deficiente físico, ou seja, vai se ampliar, então, as lutas pelas minorias. Então, outra questão que também foi criada em 2003, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e que também é interessante a gente ter domínio sobre as questões das cotas raciais para o ingresso das universidades, né, que foi a lei número 10.639, que estipulou a obrigatoriedade da inclusão nos currículos escolares das temáticas da história e da cultura afro-brasileira, que não era obrigatório antes, tá? De 2003, e hoje é obrigatório as escolas trabalhar, então, com o tema de história e cultura afro-brasileira. E o que institui na letra da lei? Na página 35 da apostila de vocês, do livro de vocês, tem a lei 10.639, que estabelece no artigo 1 o conteúdo programático, incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. E no artigo 2, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministradas no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. E, além disso, nós temos ali, por intermédio das múltiplas modalidades de protestos e mobilização
que a população negra vem dialogando, não apenas com o Estado, mas principalmente com a sociedade civil, a trajetória dessa população vem se caracterizando pelo dinamismo, elaboração e reelaboração em cada conjuntura histórica, de diversas estratégicas, batalhas e retóricas em favor da inserção do negro e erradicação do racismo na sociedade brasileira. Pessoal, alguma pergunta? Não. Não, mas o que eu pude ver, os negros lutam bastante até hoje, hein? Desculpa, travou aqui, eu não entendi o que você falou. Percebi que os negros lutam bastante até hoje. Principalmente hoje, né? Porque até poucos anos atrás a voz, a luta era calada, né? Era abafado. Então, assim, a partir da nova república, depois da ditadura militar, o movimento negro veio com muita força. Não só o movimento negro, mas todos os movimentos sociais, eles ganharam voz. O que antes era proibido, né, era abafado pela ditadura militar. Depois da ditadura militar, o movimento negro, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento do Sem Terra, o movimentos sociais, tá, gente? Todos os movimentos sociais começaram a ter expressão. O que é expressão? Liberdade de expressão, liberdade por falar, liberdade por reivindicar, denunciar, lutar, né, em prol dos seus direitos. Alguém tem alguma coisa para falar? Ô, Pro, Oi. você pode explicar um pouco mais sobre as cotas? As cotas, sim. As cotas, então, na página, no texto de vocês, vem falando um pouco sobre as cotas. Cadê? Eu vi alguma coisa aqui sobre as cotas, né? Ah, tá. Foi criada em 2000 e... Pega lá na página 35, Ellen, para mim. Viu, Ellen? Ellen? Oi. Na página 35, tem uma explicação, mas ela é muito rasa, tá? Falando sobre as cotas raciais, que no início do século XXI, as organizações que lutam por igualdade de condições entre negros e brancos se especializaram e lutaram em determinados setores: educação, direitos, saúde. Como resultado dessas lutas, no ano de 2003, foi criada a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR. No mesmo ano, foram estabelecidas as cotas raciais para ingresso nas universidades públicas e a Lei 10.639, que eu já falei para vocês. Mas, em relação ao sistema de cotas, a história das cotas, ela não abrange somente os negros, tá? Mas também os indígenas e também estudantes das escolas públicas. E existe uma polêmica muito grande em torno da reserva de cotas, né? Que na verdade, são políticas de afirmações, né? Debates que são favoráveis e debates contra as cotas sempre vêm à tona. Essas questões são consideradas bastante polêmicas. Mas, diante disso, nós temos que entender que a história das cotas no Brasil, bem como o surgimento, né, e o objetivo dessa legalidade de existir cotas, ela, primeiramente, entende-se por cotas o quê? Um modelo de políticas, de afirmações, né, que visam o quê? Garantir menores desigualdades socioeconômicas e educacionais entre brancos e negros. Então, qual que é o objetivo das cotas? É tentar corrigir o que é considerado como injustiça histórica, né, que foi herdado desde lá da escravidão, né, que resultou um processo do quê? De acesso ao ensino superior, né, e de melhores oportunidades no mercado de trabalho para índios e negros. Então, o sistema de cotas, ele foi criado nos Estados Unidos, tá?
foi a primeira experiência de sistema de cotas, foi criado lá nos Estados Unidos, em 1960 ainda, gente, que tinha o objetivo o quê? Diminuir, amenizar a desigualdade social, né, entre brancos e negros. E hoje em dia, ela reserva tem essa reserva de vagas e ela, na verdade, lá nos Estados Unidos, as universidades americanas, elas utilizam ações, né, afirmativas nas seleções dos estudantes. Então, não há reservas e bonificações, como existia, né? Mas a gente tem que entender que esse é um debate que temos que analisar pelos dois lados, né? Reconhecer, né, a ideia de que existe no Brasil uma desigualdade social muito grande e também reconhecer também que existe a igualdade, que todos somos iguais. Mas aí é um debate que gera bastante conflito, né? Alguma questão, gente? E o que você acha? O que eu acho? Vocês acham que é interessante eu dar o meu posicionamento pessoal em relação a isso? Sim. Mas pode gerar, dependendo do que eu falar, vai gerar como se eu estivesse influenciando vocês a pensarem como eu. Então, eu gostaria de me abster em relação ao meu posicionamento pessoal em relação a essa opinião. Ok? Entenderam, gente? O meu papel não é influenciar vocês a pensarem da forma com que eu acho, mas meu papel é mostrar para vocês o que é, né, como funciona a estrutura, a microestrutura, a macroestrutura. Mas não vai mudar em nada eu falar para vocês o que eu acho. Cada um de vocês pode pensar da forma com que vocês quiserem. Ok? Tanto é por isso que eu estou até gravando as aulas, para qualquer posicionamento pessoal não ser levado em consideração durante as minhas aulas. Porque é muito polêmico eu assumir uma posição de favoritismo ou desfavoritismo em relação a algo. Porém, né, com certeza eu tenho meu posicionamento pessoal em relação a tudo nessa vida, mas dentro de uma aula, eu não posso colocar isso como certo ou errado, meu posicionamento pessoal, porque isso geraria o quê? Uma condução, como se eu estivesse doutrinando vocês a pensarem como eu. Certo, gente? Certo. Certo. Ellen, hein? Me coloca em saia curta, Ellen. Ô, prof, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em relação ao sistema de cota dos Estados Unidos, foi criado na época das manifestações de Martin Luther King? Depois, a luta dele foi válida, né? Movimento Negro, Movimento dos Panteras Negras, Malcolm X, Martin Luther King, eles queriam justamente isso, lutar pela integração do negro na sociedade americana, acabar com o apartheid, né, a separação de brancos e negros, e instituir nos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos e o Brasil são muito parecidos nas questões escravistas, porque foram praticamente os dois países que mais tiveram escravidão na América. Então, assim, a luta do Brasil é maior do que os Estados Unidos ainda, gente. Então, se vocês forem estudar, analisar a luta do movimento negro, hoje no Brasil é um dos
é exemplo para o mundo, tá? Exemplo para o mundo a luta pela igualdade racial no Brasil. Mas nos Estados Unidos ocorreu durante as manifestações, o surgimento dos movimentos sociais na década de 60, né? Que foi do movimento hippie, do movimento negro, do movimento feminista. Então, a partir desses movimentos de Martin Luther King, dos Panteras Negras, vai surgir, então, um movimento de cota, sim. Para vocês verem como é importante, né? Reivindicar por direitos, reivindicar pela luta, igualdade racial, enfim. Mais alguma questão? Não. Não? Não? Então, beleza. Gente, eu gostaria muito que vocês fizessem hoje as atividades da página 36 e 37, tá? Que são atividades de múltipla escolha. São atividades de Enem, são algumas atividades de... Eu acho que só tem de Enem mesmo hoje, tá? Mas que é interessante. E daí, na próxima aula, eu vou enviar para vocês um vídeo de correção, um vídeo de revisão dessa aula, tá? Com o professor do Positivo vai estar falando. Acho que eu vou mandar até nessa aula para os alunos que não participaram, para estarem assistindo. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem para mim que eu estarei respondendo, tá? Tá, gente? Beleza? Sim. Beleza. Beleza? Tchau para vocês, então, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, Fro. Tchau. Tchau, tchau, querida. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Usem máscara.